Bom, essa pergunta é muito interessante. A maioria dos quadros depressivos são em função da inveja, excesso de ocitocina, sem gerar o bem? Não. Não é assim. Eu acho que eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso, a pessoa entendeu mal. É o seguinte: o que é depressão? Depressão endógena é uma depressão causada por desequilíbrio de neurotransmissores, tá? Então existem vários tipos de desequilíbrio. Olha só, até o presente momento, eles encontraram no cérebro 73 substâncias. Sabem mais ou menos para que servem 11 e têm certeza de 3, tá? Essas 3 que podem ser tratadas. Existem outros remédios experimentais, algumas coisas, então eu não vou falar de todos esses, tá? Que também causam determinados quadros comportamentais, até porque não existem tratamentos eficazes acessíveis a todo mundo. Então vou falar desses 3, tá? Então você tem a noradrenalina, dopamina e serotonina, tá? Esses 3. Esses 3 têm medicações que podem alterar a presença deles. Então aumenta um, aumenta outro, diminui. Então você tem tanto medicações que aumentam quanto que diminuem, tá? Eu não vou me alongar a respeito de como isso acontece, você pode estudar um pouquinho na internet, porque eu vou responder pergunta rapidamente. Mas existem medicações. Quando você tem um desequilíbrio nesses neurotransmissores, você pode fazer quadros. Quadros depressivos, quadros psicóticos. E eu vou falar de 2. Por exemplo, noradrenalina. A noradrenalina é como se fosse um ativador, o nosso acelerador. Então, toda vez que você quer realizar alguma coisa, vai realizar alguma coisa, a noradrenalina tem que estar presente. Se ela não está presente, você não consegue fazer. Então você pode pensar em fazer, você pode ter o desejo de fazer, mas não faz. Então é como se estivesse deitado na cama e não consegue. Então você entende, você precisa, você quer, mas não consegue. Então você tem um quadro depressivo mediado pela noradrenalina. Ou seja, você não tem o suficiente para ativar essas conexões e realizar o que você se propõe. Então, se isso está acontecendo, você tem um quadro depressivo. Tomando a medicação apropriada que aumente a oferta de noradrenalina, você supera esse quadro. Então, existe uma medicação chamada antidepressivo que pode aumentar a oferta de noradrenalina e você sai do quadro depressivo. Então, você toma o remédio e fica bem. Então, um grande número de quadros depressivos são causados por desequilíbrio neurotransmissor. Toda depressão é causada pela noradrenalina? Não. Por exemplo, você pode ter um desequilíbrio da dopamina. Excesso de dopamina funciona como se você estivesse andando com o freio de mão puxado. Então você também não vai conseguir fazer ou vai ter uma diminuição disso, não tão intenso quanto a ausência da noradrenalina. Então se você diminuir a dopamina, a noradrenalina se expressa e você sai do quadro depressivo. Então, eu tomei um antidepressivo e não funcionou. Trocou. Agora funcionou. Por quê? Porque é como se fosse um equilíbrio, você tem substâncias. Se você tiver de mais de uma, a outra não funciona. Se você não tiver essa, também não funciona. Vocês estão entendendo? Mas ainda existe o terceiro neurotransmissor, que é a serotonina. Então, você tem noradrenalina normal ou dopamina normal e não faz nada. Por quê? Porque deveria. Então, você poderia fazer. Qual é o problema, então? Por que deveria? Você pode fazer o que quiser, mas não tem nenhum motivo para fazer. Por quê? Porque um dos motivos que leva você a fazer alguma coisa é prazer, satisfação, motivação. E se você não tem serotonina, você não tem essas coisas. Então você não tem alegria, você não tem motivação. E sem isso, por que deveria? Então você tem a liberdade de fazer o que quiser, mas não tem nenhum motivo para fazer. O que leva a um quadro depressivo. Antigamente chamado de melancolia. Então é uma depressão também, mas em vez de ser mediada pela noradrenalina ou dopamina, é mediada pela serotonina. Então, se você toma um antidepressivo que aumente a oferta de serotonina, você sai do quadro depressivo. Então nós estamos vendo aqui vários quadros depressivos que não são mediados pela ocitocina, e sim por outros neurotransmissores. Então, na maioria deles, quando você tem uma depressão endógena, ela é causada por esse desequilíbrio de neurotransmissores. Descobriu-se que outros neurotransmissores em desequilíbrio
podem também causar um quadro depressivo, ligeiramente diferente dos anteriores. Então, você tem GABA, você tem isso e tem a ocitocina, tá? Bom, o que seria uma depressão avessa à medicação? Ou seja, as medicações conhecidas para o processo depressivo funcionam nos desequilíbrios que nós já descrevemos e em alguns outros. Mas quando ele é mediado pela ocitocina, os antidepressivos tradicionais não funcionam, tá? Então, entre os quadros depressivos que não tem nenhuma resposta à medicação, a maioria é mediado pela ocitocina. Então, não é a maioria da depressão. Então, digamos que a gente tem um quadro, isso aqui seria toda a depressão que existe. Um grande número são desequilíbrios endógenos de várias ordens. Então, tem desde depressão pós-parto, transtornos alimentares, transtornos de várias nuances orgânicos. E sobra uma quantidade que não responde à medicação. Aí você vai tirar um tanto que são de outros neurotransmissores e dentre esses, a maioria é mediado pela ocitocina. E percebeu-se que o aumento da ocitocina está ligado ao quadro psicológico da inveja. Então, você não poderia dizer que não seria um quadro depressivo, uma vez que a mudança comportamental, a mudança de pensamento, a sua estrutura mental pode alterar isso. Então, não é que a maioria da depressão é causada por isso, mas entre aquelas avessas à medicação, quando digo avessa, não é a pessoa, tá? Não responde à medicação, a maioria, sim, é causada pela inveja, tá? E essa resposta não é minha, é de 3 instituições, uma na Alemanha, uma na Noruega e uma no Japão, tá? A gente tem uma palestra, acho que um vídeo, eu vou pedir pro pessoal botar o link, em que você pode aprofundar essa informação. Foi um prazer conversar com você, muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.